Olá senhores, olá senhoras, sou o professor Cristiano Colombo, professor aqui do Grupo Educacional Verbo, e na aula de hoje nós vamos fazer uma breve revisão então dos principais conteúdos, né? Então nós vamos aqui trazer para os senhores esta matéria muito importante que é de Direito Civil e nós vamos já iniciar falando um pouquinho de parte geral, né? Então isto é bastante importante. Eu gostaria de dizer para vocês que, iniciando a nossa temática, nós temos aqui o artigo 1º do Código Civil Brasileiro, que vai falar sobre a capacidade de direito. É muito importante salientar que, quando a gente fala de capacidade de direito, toda pessoa tem capacidade de direito. Guarde isso, então. Toda a pessoa tem capacidade de direito. Nem toda tem capacidade de fato, perfeito? Então, na verdade, o artigo 1º do Código Civil Brasileiro, ele vai tratar do quê? Da capacidade de direito. E os artigos 3º e 4º tratarão da capacidade de fato ou exercício, apresentando no artigo 3º os absolutamente incapazes e no artigo 4º os relativamente incapazes. Mas vamos lá. O que é uma pessoa na ordem jurídica, né? Nós muitas vezes referimos a pessoa humana. Pessoa humana por quê? Porque existe outra pessoa que não é humana, a pessoa jurídica. Então temos pessoa natural e temos pessoa jurídica. Quando é que inicia a pessoa natural? A pessoa natural inicia com o nascimento com vida. E quando inicia a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela inicia a partir do seu registro. Então, a partir daí, sendo pessoa, elas podem titularizar relações jurídicas e, portanto, têm capacidade de direito. Isso está bem contemplado no artigo 1º, quando refere às pessoas. No seu artigo 2º, está referido exatamente à questão de quando começa a pessoa natural. Que a pessoa natural começa a sua existência, né? Um nascimento com vida. Teoria natalista, ou seja, nascimento com vida. Ocorre que a segunda parte do dispositivo fala do nascituro. Quem é o nascituro? O nascituro é ainda aquele que ainda não nasceu, né? Mas, desde a concepção, o direito protege os seus direitos, como, por exemplo, direitos acessórios, como, por exemplo, direito de personalidade. É importante salientar que os tribunais superiores cada vez mais vêm elastecendo, esticando os direitos de personalidade, né, garantindo direitos de personalidade ao nascituro, como também após a morte. Pós-mortem, né? Isso é muito importante trazer aqui para vocês. Bem, outro ponto importante a ser salientado são as novidades que o artigo 3º do Código Civil traz. Por quê? Porque hoje somente consideraremos, a partir da ordem jurídica da alteração, da última alteração legislativa, somente consideraremos pessoa, absolutamente incapaz, somente é pessoa. Consideramos uma pessoa absolutamente incapaz, quem? Aquele que tiver menos o menor de 16 anos. Então, atenção, pegue lá o artigo 3º do Código Civil Brasileiro e você vai enxergar: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E ponto. No artigo 4º estão os outros, que serão todos eles relativamente incapazes. Vejam, os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade e os pródigos. Muita atenção, houve uma alteração legislativa, Lei 13.146 do ano de 2015, que alterou o dispositivo do artigo 3º e do artigo 4º. Devo salientar muito isso para vocês, porque isso modifica o rol dos absolutamente incapazes, agora somente aplicando ao menor de 16 anos, e também em relação aos relativamente incapazes, foram incluídos dispositivos. Muita atenção quanto a isso. Nós temos ainda, nesta parte geral, no que toca à pessoa, a questão da emancipação. Muita atenção quanto a esse ponto, né?
A emancipação, ela pode ser de 3 ordens. Nós temos, por exemplo, emancipação legal, ou seja, que decorre diretamente de dispositivo de lei, bastando ocorrer aquele fato, né, que está na norma. Temos também a emancipação judicial, quando por sentença ocorre a emancipação. E ainda temos a emancipação voluntária, que é aquela que decorre da vontade das partes. Então vejam, vamos por partes agora. Comecemos falando do que é uma emancipação voluntária. Emancipação voluntária vai se dar quando? Quando ambos os pais, ou um deles estando ausente ou falecido o outro, né, vai a um tabelionato e lavra uma escritura pública de emancipação ao seu filho que já tem 16 anos. Ele já tem que ter os 16 anos. Né? Isso é uma emancipação voluntária. Também temos a emancipação, além da emancipação voluntária, também temos um exemplo de emancipação judicial. Qual é o exemplo de emancipação judicial? Quando, por exemplo, um tutelado, ouvido o seu tutor, busca também por sentença judicial, já tendo 16 anos, a sua emancipação. Ainda, o casamento. E atenção, quando falamos aqui, falamos em casamento. Não estamos tratando aqui de união estável. O casamento, ele é uma causa de emancipação. Muita atenção quanto a isso. Né? Outra coisa, o emprego público efetivo, ou seja, não basta passar num concurso público, mas ter um emprego público efetivo. Vejam, é um caso importante. Outra situação aqui também podemos trazer, vejam, casamento, emprego público efetivo, né? Ter completado aí o ensino superior. Estas são hipóteses de emancipação legal, pois atendido o dispositivo de lei simplesmente, né, você atinge a emancipação. Nós temos ainda mais uma hipótese aqui de emancipação, vamos falar agora judicial, que é aquela lá do finalzinho, né, no artigo 5º ali, parágrafo único, o último inciso, que trata da emancipação judicial daquele que se sustenta, né, ou como a lei diz, que tem economia própria. Quem tem economia própria, seja ele empregado, seja ele, por exemplo, tendo uma empresa, um empresário, ele pode também buscar judicialmente este direito de se ver emancipado. Né? Então vejam, quem estiver com o artigo 5º já aberto, no inciso 1, artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, temos duas hipóteses. A primeira parte é a emancipação voluntária, a segunda, a emancipação judicial. Né? Depois temos aí o casamento, o exercício do emprego público efetivo e colação de grau em curso superior. Essas 3 hipóteses que acabo de referir são exemplos de emancipação legal. E a última hipótese, uma hipótese de emancipação judicial, que é aquele menor que já tem 16 anos, trabalha ou tem um estabelecimento civil ou comercial, né, e já se sustenta. Por isso a lei fala em economia própria. Né? E aí, claro, ele vai também ter o direito de buscar, né, a sua emancipação. Então aqui temos o artigo 5º, um artigo muito importante, muito relevante. Gostaria também nessa parte geral de fazer referência aos senhores sobre a questão da morte na ordem jurídica. Sabemos nós que temos a existência, o ser humano ele tem a sua existência quando ele, enfim, uma pessoa é aquela que nasce com vida, a teoria natalista, em que pese, já fizemos referência inclusive nas nossas aulas aqui durante o curso, que o STJ cada vez mais vem alargando esse conceito de personalidade. Mas na sequência, dando continuidade agora, né, nós vamos verificar que este mesmo artigo 5º, né, então, que trouxe ali, que fala, que trabalha com a maioridade aos 18 anos, né, que é a capacidade de fato, né, vem na sua sequência com um artigo muito importante. Até que está no artigo 5º, você dá uma rolada aí, você vai ver o artigo 6º e 7º. O artigo 6º, o que ele vai dizer? A existência da pessoa natural termina com a morte. Agora, o que é morte?
Morte é atestar que a pessoa não vive mais, não tem funções vitais ou cerebrais, né? E ver o corpo. Isso é morte. Por quê? Porque nós temos hipóteses em que a pessoa desaparece. Se ela desapareceu com perigo de vida, olha só, se ela desapareceu, né? Ela desaparece e está em perigo de vida, é possível diretamente do ser vivo imediatamente ser decretada sua morte presumida como próximo passo. Então é possível ir da vida para a morte, é o que diz o artigo 7º, e a morte aqui é presumida, né? Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem a decretação de ausência. Inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo. Tá? Ou inciso 2, um artigo que exige mais tempo, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. E diz o parágrafo único, a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Senhores, então, de uma forma bastante direta, né, nós temos aqui o cidadão vivo, né, ele está vivo e daqui a pouco ele morre. Né? Como é que se dá a morte? A morte se declara, então, vendo o corpo. Mas se esse corpo não existe, você não tem ele consigo para declarar. Bom, aí você só pode ter morte presumida. A morte presumida, ou ela vai ser com perigo, e se ela for com perigo de vida, ou a questão também da guerra, como nós vimos, né? Ela pode ser declarada direta, né? Morte presumida. No entanto, então nesse caso aqui de perigo de vida, vamos agora traçar uma outra situação. E se for desaparecimento? Né? Vamos imaginar que a pessoa aqui, ela desapareceu. Houve um desaparecimento da pessoa, né? Da ordem jurídica. Então, se ela desapareceu, o que acontece? Ausência. Ausência. E dá ausência para, né, a questão relativa à morte presumida. Muita atenção quanto a isso. Este é o caminho. Então temos aqui morte, vida, perigo de vida, morte presumida. Vida, bom, desapareceu, ausência, morte presumida. Muita atenção quanto a isso. Aqui vamos colocar, para a gente saber direitinho, o artigo 7º do CC, para você lembrar que pode ser objeto de questionamento. Né? Se, por outro lado, não estivermos aí diante do artigo 7º do CC, nós vamos nos valer aqui do artigo 22. Artigo 22 do CC. Né? Então, vejam esse esquema. Né? Então, é nesse sentido que você tem que estar atento aí para não ter problemas. Né? Bem, vamos aí na sequência. Vamos seguir aí a sequência. Depois disso, gente, uma coisa que é muito importante também referir é a comoriência. O que é comoriência? Quando duas pessoas morrem e você não sabe, né, quem morreu primeiro. Lembre-se que o Código Civil hoje determina, o Código Civil de 2002, ele determina o quê? Determina que nós vamos considerar que as duas pessoas morreram simultaneamente, perfeito? Isso é muito importante, por quê? Principalmente quando se trata de sucessão. Principalmente quando trata de sucessão. Se nós consideramos que elas morreram simultaneamente, significa que uma não é antecessora e herdeira do outro. Isso faz uma grande modificação. Se nós falamos, por exemplo, de sobrinhos, né? No caso de um casal que não tem pais vivos e nem filhos, somente sobrinhos, sabemos que, caso seja possível verificar quem morreu primeiro, né? Só uma parte dos sobrinhos vai receber. Por quê? Se morreu o homem, herda a mulher e só os sobrinhos dela recebem. Agora, se eu digo que está em estado de comoriência,
significa dizer que os dois morreram ao mesmo tempo, e aí um não é o herdeiro do outro, e nesse caso, né, o que acontece? Nesse caso, todos os sobrinhos aqui recebem. Então, muita atenção quanto a isso. Para dar sequência ao nosso estudo, outro ponto principal, eu venho trazendo assim os pontos principais do código, certo? Outro ponto principal a ser estudado é pessoa jurídica. Senhores, lembrem, as pessoas jurídicas se dividem em pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Tenho visto nos últimos anos, né, principalmente no ano passado e no anterior, já que fiz um grande levantamento sobre questões de juiz de direito nos últimos tempos, verifiquei que muito caiu sobre questão de classificação das pessoas jurídicas, né? Questões que trataram sobre pessoas jurídicas e sua classificação. Vimos aí, por exemplo, né? Quem são as pessoas jurídicas de direito público externo? Os estados, né? Os estados nacionais, né? Então os países, né? Não os estados federados. Né? Estados federados não são pessoas jurídicas de direito público externo. Não. Né? Quem são, na verdade, as pessoas jurídicas de direito público externo? Os países, as nações, estados nacionais, claro, e os organismos ou órgãos internacionais reconhecidos como pessoas jurídicas de direito público externo. Né? Então, por exemplo, se cair Brasil, Alemanha, enfim, os países, né? E também ONU, OIT, bom, as organizações internacionais, os organismos internacionais, esses são pessoas jurídicas de direito público externo. Cuidado, estados federados não entram aqui, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, não é uma pessoa jurídica de direito público externo, né? Cuidado também, países, o Vaticano é um país. Agora, a Igreja Católica é uma organização religiosa. E aí é uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, o Estado do Vaticano é, aqui, uma pessoa jurídica de direito público externo. Muita atenção quanto a isso. Outro grande questionamento que surge, muitas vezes a gente vê, são no que toca à classificação dessas pessoas jurídicas. Né? Então, nós temos aí pessoas jurídicas, né? Como vimos aqui, externo, países e organizações. Perfeito. Externo, né? E interno. A União Federal, municípios, territórios, que nós não temos agora, né? E DF, Distrito Federal, certo? Quem mais está aqui? As autarquias e as fundações de direito público. Mais ainda, as associações públicas. Muito cuidado com isso. Essas são pessoas jurídicas de direito público interno. Digo para vocês que sociedades de economia mista, e também empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. E não se misturam com essas. Né? Então vejam, pergunto a vocês, nesta lista está sociedade de economia mista? Não. Nessa lista está a empresa pública? Não. Então, vejam, não são estas pessoas jurídicas de direito público. Né? Muita atenção quanto a isso. Diz lá, União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei. Associações, fundações de direito público. Associações de direito público são essas que são criadas por lei. Né? O que mais? Depois nós temos as pessoas jurídicas de direito privado. Né? Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Vamos lá. Direito privado. Quem são?
Temos aí as associações, temos as sociedades, temos as fundações de direito privado, muita atenção, e as fundações de direito privado são criadas pelo quê? Por testamento, primeiro, ou por escritura pública. Muita atenção quanto a isso, cai muito em prova. E são veladas, vigiadas pelo Ministério Público, pelo MP. Quem mais que entra aí? Nós estamos aqui no artigo 44. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas. Partidos políticos. Vejam, todas essas pessoas jurídicas de direito privado. Direito privado. E por último, a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, né? A EIRELI. Né? Então vejam, estas são as pessoas jurídicas de direito privado. Aqui abarcada, sociedade de economia mista também entra, vamos colocar na lista aqui. Está aqui, né? Está contido aqui. Né? Vamos até arrumar, vamos botar aqui junto com, deixa bem no capricho. Sociedade de economia mista. Né? Entra aqui. E empresas públicas. Certo? Então vejam, estas pessoas jurídicas de privado. Vamos terminando por aqui. Essas são as nossas dicas e são os principais pontos aí para essa revisão aulão Juiz de Direito. Obrigado e até mais.